No Acre são 7 horas e 27 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 4 de setembro, agradecendo sempre a sua audiência e sua companhia. E eu gostaria de dar uma dica para você que está acordando agora, vai preparar aquele café da manhã gostoso. Nada melhor do que servir para a família, para os amigos, o melhor café do Brasil, que é o Café Bené do Cavaco, distribuído exclusivamente pela Casa Cearense, do nosso amigo Bené do Cavaco. Portanto, você comerciante, você que tem uma mercearia aí no bairro, na comunidade, quer revender o Café Bené do Cavaco? Você pode ter outras informações através do telefone 3221-4419 ou ir pessoalmente lá na Boulevard Augusto Monteiro, no bairro 15. Abração para todo o pessoal da Casa Cearense. 7h27, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco, já conversei no segundo bloco, e a gente continua essa conversa nesse terceiro bloco com o David Hall, ele que é candidato ao governo do estado nas eleições deste ano pelo Avante. David, agora vamos falar mais especificamente de propostas. O Brasil e o Acre passam por situações difíceis. Como é que pode ser feito, o que pode ser feito para melhorar, por exemplo, a saúde do nosso estado? Com relação à saúde, Tião, a gente precisa dar resolutividade aos problemas. A gente precisa diminuir as filas. A gente precisa não só construir prédios, mas mais do que isso, equipá-los e contratar profissionais para isso. A gente tem como proposta colocar os estudantes dos cursos de serviço social, psicologia e enfermagem para fazer um acolhimento para aqueles que estão aguardando seu atendimento. A gente vê um descaso, os pacientes eles são maltratados em muitos casos, né? Eu, por exemplo, eu utilizo o serviço público de saúde, eu sinto na pele, eu sei o que é passar por isso, acho que dificilmente os outros candidatos têm essa propriedade para poder falar sobre a saúde pública e a gente precisa humanizar a saúde, que foi o discurso de candidatos no passado que não fizeram, prometeram saúde de primeiro mundo, essa saúde de primeiro mundo ela não existe. Essa humanização seria de que forma? Você pode ser mais claro? Olha, a gente irá fazer novas contratações e nesses processos seletivos a gente vai poder utilizar como critério pessoas que estejam preparadas para servir, que possam acolher e ser mais humanas no tratamento com o paciente. A gente vê situações onde funcionários e às vezes até os próprios médicos, eles ficam mexendo no celular e eles nem olham nos olhos do paciente. Isso não é possível. A pessoa já chega procurando serviço de saúde porque está enfermo, está numa situação ruim e não pode ter esse tipo de atendimento. Mas aí quando você diz que o médico está lá no hospital para atender e está mexendo no celular, o governo está colocando o profissional. Agora é uma questão de consciência do profissional entre duas situações. Desempenhar a atividade dele ou não atender bem a população. E isso precisa ser combatido também. De que forma você combateria? Olha, nós iremos fiscalizar, nós estaremos atuando, colocando nossos representantes para ver se o serviço está acontendo, né? Se a população está gostando. A população que vai mediar isso, ela que vai julgar e dizer se está sendo bem atendido ou não. Segurança pública. Segurança pública, o problema do tráfico de drogas é um problema sério, que precisa ser combatido com muita responsabilidade. Eu tenho prestado atenção no discurso dos outros candidatos e eles se limitam a meramente prover as condições para o profissional da segurança pública, que é valorização salarial. Isso é importante, mas é insuficiente. A gente tem um projeto que é um cinturão ao redor das entradas e saídas de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia, onde a gente vai fazer uma vigilância 24 horas por dia com drones, com farejadores e todas as tecnologias que a gente tem à disposição. Quando você fala desses municípios, você está falando da região de fronteira? Exatamente. Mas você sabe quantos quilômetros nós temos de fronteira no estado? Não, mas é nas entradas e saídas das cidades. Mas não, eu acredito que não existe apenas, não acontece apenas, como a gente já mostrou aqui, pelas vias terrestres. Sim. Mas vias fluviais, vias aéreas, enfim. Como é que seria essa fiscalização para tentar combater essa criminalidade, então? Seria em parceria com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Exército, se necessário. Vai ser uma política onde a gente vai ter pleno domínio de tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai, não só
na via terrestre, mas nas vias aquáticas também. A gente precisa fazer isso. Não adianta ficar jogando a responsabilidade para o governo federal, nem fazer declarações infelizes de que a gente tem que se acostumar com essa criminalidade. Na educação, você como professor... Como professor, eu tenho uma responsabilidade muito grande com relação à educação. Eu vejo a educação pelos atores sociais. A gente tem os servidores do administrativo, do apoio, a gente tem os professores, a gente tem os alunos e a gente tem a comunidade, os pais. A gente precisa pensar em todos esses atores sociais. Por exemplo, o professor precisa ser maior valorizado. Ele precisa poder fazer a sua qualificação. Calma aí, peraí. Você falou agora há pouco da questão da valorização, por exemplo, dos profissionais de saúde. E disse que isso não era fundamental, não era o suficiente. Na questão da educação, você prioriza apenas uma melhor remuneração? Não, eles precisam ser qualificados. Hoje o que acontece? Um professor que queira fazer um mestrado ou um doutorado, ele não pode. Se ele quiser fazer, ele terá que fazer por conta. Ele sai sem remuneração. Nós vamos permitir que ele faça a sua qualificação com remuneração. É nesse sentido que a gente vai... Então, no caso, o governo pagaria para o professor se qualificar, para estudar, vamos dizer assim? Ele continua recebendo o seu salário. Afinal de contas, quando ele terminar a sua qualificação, ele retorna com maior qualidade. E aí a gente vai ter um rendimento melhor em sala de aula. Isso acontece em outros estados, acontece nas universidades públicas, só não acontece aqui no Acre. Políticas para os jovens. A gente vai resgatar, vai retomar os centros de juventude. A gente precisa oportunizar espaços para que os jovens possam ter atividades lúdicas, esporte, atividades culturais, lazer. A gente precisa investir nisso, né? A gente vê as praças abandonadas, um completo descaso. E a gente precisa resgatar os nossos jovens. Não pode deixar com que ele fique nesse contraturno, nesse período ocioso e acabe sendo cooptado pelo mundo do crime. Você, no seu plano de governo, nós temos aqui um grande problema que se arrasta há vários anos, que chama-se BR-364. No seu plano de governo, na infraestrutura, você faz alguma menção a essa BR? Sim. Qual seria a solução para acabar com esse vai e volta dessa BR-364? A BR agora é de responsabilidade do governo federal, mas o governo do estado do Acre, o governador, ele precisa dar apoio. Claro, é por ele isso que eu tô te precisa se posicionar. Nós apoiaremos, nós daremos todas as condições para que a BR seja concluída, mas não só até Cruzeiro do Sul, no seu projeto original, que vai até a fronteira com o Peru. E a gente tem um projeto que vai fomentar, vai criar uma estrada que ligue até a cidade de Pucallpa, no Peru, onde há um mercado consumidor muito atrativo que vai poder alavancar a economia do nosso estado. Quando eu te perguntei da BR-364, e você colocou muito bem que é de responsabilidade do DENIT, ou seja, do governo federal, mas eu acho que nada impede de o próximo governante estar buscando, estar levando as necessidades e mostrando que é uma estrada importante para interligar o Acre e os municípios isolados. E por falar em municípios isolados, que tipo de política você pretende desenvolver? Por exemplo, Jordão, Santa Rosa, Marechal Taumaturgo, esses municípios mais distantes da capital e que têm um acesso ainda, vamos dizer assim, difícil. A gente precisa pavimentar as estradas, ou pelo menos deixar os ramais em condições de trafegabilidade, né? Que de inverno a verão as pessoas, inclusive os produtores, possam fazer o escoamento dos seus produtos, né? Infelizmente isso não está sendo feito, apenas algumas famílias estão sendo beneficiadas. A gente precisa olhar como um estadista e favorecer a todos, né? É um direito de todos, o direito de ir e vir. A gente tem um compromisso com o Rodrigues Alves de construir a ponte, né? Um movimento Proponte nos procurou e colocou essa problemática. Para você ter uma ideia, lá não tem nem banco, né? Há uma carência muito grande. Então, o Estado precisa se fazer presente também nos municípios. A gente não pode pensar só a capital. O crescimento econômico de Rio Branco é de 8 bilhões, enquanto de Cruzeiro do Sul é de 1 bilhão. Ó, a discrepância, a diferença. Os outros municípios não chegam nem perto de 1 bilhão.
Então, a gente precisa também equilibrar essa balança, a gente precisa pensar nos municípios. Inclusive, em Brasileia, a gente vai fazer uma ZPE, para que a gente possa trazer